Muito bem, agora vamos para a última parte da eletroquímica, que é a eletrólise, especificamente a chamada lei de Faraday. Então, como disse há pouco, se soubermos o tempo e a corrente, dá para fazer uma previsão de qual seria a quantidade de gás hidrogênio formada na eletrólise da água. Mas aí a gente pode estender isso para qualquer tipo de processo, não só na eletrólise, mas também numa reação de oxidação, como por exemplo uma pilha. Podemos e devemos sempre que possível estabelecer uma reação entre a carga e a massa de reagentes consumidos ou de produtos formados. Então a lei de Faraday considera que a quantidade de um reagente, aí nós vamos pensar na quantidade de um reagente que é consumido ou de um produto, que é formado, um produto que é obtido. Então a massa, o número de mols ou volume, de reagentes ou de produtos vai ser sempre proporcional à carga que é fornecida ao sistema. Então, se para um determinado experimento a gente fornecer uma carga muito grande, tenha certeza que vai ocorrer o consumo elevado de reagentes ou a formação de uma quantidade muito grande de produtos. E é sempre importante a gente, quando escreve as semi-reações de redução e de oxidação, não esquecer que aquela quantidade de elétrons recebidas na redução ou doadas na oxidação apresenta uma carga. E aí nós não vamos usar a carga de um elétron, porque nós estamos usando uma quantidade muito grande, igual vimos no cálculo, a ponto de ao invés de tratar de um átomo, de uma molécula, considerar um mol. Então olha só, um elétron, isso vocês já viram na física, devem usar isso com mais frequência, tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se pegarmos 6 vezes 10 a 23 elétrons, 6 vezes 10 a 23, essa seria a quantidade de elétrons que corresponde a 1 mol. Então aqui 1 mol de elétrons tem que carga? Porque nós não vamos usar um elétron, 2 elétrons. É sempre 1 mol de elétrons, 2 mols de elétrons. Nos exercícios, na estequiometria. Então, se fizermos aquela conta, podemos e vamos achar a carga de 1 mol de elétrons. A carga de 6 vezes 10 a 23 elétrons. Fazendo o cálculo, o valor que nós vamos encontrar aqui, ele é próximo de 96.500. 96.500 coulomb. Essa é a carga de 1 mol de elétrons. Então, na eletrólise aquosa que tinha colocado do cloreto de sódio, se pensarmos lá que 2 mols de água absorvem 2 mols de elétrons para formar 1 mol de hidrogênio, significaria dizer que para obter 1 mol de hidrogênio, são necessários a carga de 2 vezes 96.500. Se soubermos a corrente e o tempo, a gente consegue achar a carga. E aí já sabemos e estabelecemos uma relação da carga com o volume de hidrogênio. Então esse valor, 96.500, nós vamos traduzir ele aqui assim, 96.500 coulomb. Essa é a carga de 1 mol de elétrons. Esse valor, 96.500 coulomb por mol, é o que nós chamamos de constante de Faraday, que apareceu lá na equação de Nernst até, Essa constante de Faraday mostra justamente a carga de 1 mol de elétrons. Normalmente, as questões fornecem a constante de Faraday. Mas se o exercício não fornecer, dá para você calcular, porque a constante de Faraday nada mais, nada menos do que a carga de 1 mol de elétrons. E aí nós temos uma relação importante, que aliás é a única fórmula da eletroquímica que você tem que decorar. Nem para o potencial eu te pedir para guardar a fórmula. A gente está sempre usando o que faz sentido, É a relação da carga, corrente e o tempo. Então a carga que é dada em coulomb, ela vai ser o produto da corrente em ampere, pelo tempo em segundos. Aí tem que tomar muito cuidado, principalmente quando te der informação do tempo, Ampere vezes segundo é coulomb. Então a relação, ou kit, é a fórmula da eletrólise, que nós podemos usar na eletrólise, mas também podemos usar nas pilhas, nos processos de oxidação de uma forma geral. Então se souber a corrente e o tempo, conseguimos a carga fornecida para o sistema. Aí podemos montar uma relação da carga ou com a quantidade formada do produto ou com a quantidade consumida de um reagente. Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo é até um exercício do Enem. Foi a única vez que apareceu no Enem lei de Faraday, que aí o jovem tinha que usar a relação do kit, e usar a relação da massa com a carga, que é fornecida ao sistema. Muito bem, para a gente poder ilustrar então a lei de Faraday e a gente fechar o assunto de eletroquímica com a eletrólise, vamos ao exercício do Enem, que cobre a aplicação direta, da lei de Faraday. Diz assim: a eletrólise é muito empregada na indústria, com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, como a recuperação
Aí colocou próximo aí de 99%. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Aí ele forneceu para a gente o período, né? Ó, num período de 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. Agora ele quer saber qual é a massa de cobre puro recuperada no processo. Aí ele quer um valor aproximado. Como é a recuperação do cobre, e ele vai ser recuperado a partir da solução, não podemos esquecer que a solução aqui, o cobre, está na forma de cobre 2+, está na forma oxidada. Você vai recuperar o cobre, esse cobre tem que sofrer uma reação de redução. Aí o cobre 2+ dá origem ao cobre sólido. Aí nós vamos ter uma semi-reação, podendo assim estabelecer uma reação da carga, que é fornecida pela quantidade de elétrons, com a massa formada de cobre. Mas antes disso, precisamos determinar qual foi a carga fornecida para o sistema durante o experimento. Então nós vamos usar o kit, né? A relação que tem da carga com a corrente com o tempo. Então a carga é o produto da corrente pelo tempo, tomando cuidado, a corrente em ampere e o tempo em segundos. Então a corrente 10 ampere vezes o tempo 3 horas. Se for passar para minutos, vou multiplicar por 60. Passar para segundo, multiplico por 60 de novo. Aí eu vou ter o produto ampere por segundo, que é coulomb. Quando fizer o cálculo, vamos encontrar o valor de 108.000 coulombs. Essa é então a carga fornecida para o sistema durante todo o experimento. Agora, com essa carga, qual vai ser a massa recuperada de cobre? Aí vamos usar agora a equação, né? A equação é justamente o cobre 2+, que está na forma oxidada, ele vai receber 2 mols de elétrons. Quando esse cobre recebe 2 mols de elétrons, isso leva à deposição ou recuperação de 1 mol de cobre. 1 mol, nesse caso, do cobre sólido. Então dá para a gente ver que existe aqui uma relação, né? 2 mols de elétrons com 1 mol de cobre. Então, como eu tenho a carga e quero a massa, eu vou montar uma proporção carga com massa. Então aqui, 2 mols de elétrons, isso seria uma carga de 2 vezes 96.500. Já que a carga de 1 mol de elétrons, isso o exercício forneceu, 96.500 coulomb. Com essa carga, a massa depositada de cobre é a massa de 1 mol. A massa molar do cobre ele forneceu, então a massa molar 63,5 gramas. Agora, a carga que o sistema recebeu, 108.000. Então, se ele receber, ou se ele receber uma carga de 108.000 coulombs, qual vai ser a massa depositada de cobre? X. Aí eu monto uma relação direta, né, da massa de cobre com a carga que o sistema recebeu. Quando fizer o cálculo, o valor vai dar um valor próximo aí de 35,5 gramas. Então, esse valor de massa que está aqui é a massa que foi recuperada de cobre, cobre puro, se uma corrente de 10 ampere passou no tempo de 3 horas por uma solução de sulfato de cobre. Eu nem me preocupei com a reação de oxidação, porque aqui nós queremos recuperar o cobre, então ele vai sofrer redução, né? O NOx dele aí vai de +2, nesse caso para 0, sofreu redução. E observe que não são 2 elétrons, ali são 2 mols de elétrons. Então montamos uma relação importante aí da carga com a massa. Dá para resolver o exercício calculando a quantidade de elétrons fornecida, depois estabelecer uma relação da quantidade de elétrons com a massa. Você só vai fazer conta a mais. Se quiser montar uma proporção direta, né, da carga com a massa ou da carga por volume, pode, é até melhor. Lembra do cálculo, e orientei vocês assim, quanto menos conta fizer, menor a chance de errar um exercício. Então, 35,5, a resposta do exercício vai ser letra D. Então, essa é a massa que foi recuperada de cobre. Então, essa é a questão que tem de eletrólise no Enem. Não apareceu uma vez só, e já tem bem tempo, né? Então, se aparecer de novo, é ter muita atenção, saber usar o kit de maneira correta, tomar cuidado, tem que passar ali o tempo sempre para segundos e montar uma proporção da carga com a massa ou da carga com volume, correto? Bom, gente, é isso. Fechamos aqui, finalmente, depois desse número enorme de aulas, né? Fechamos a eletroquímica. Um grande abraço e até a próxima.